Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 20. Amém? Vamos ler juntos lá na NAA. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vamos curvar nossa cabeça e orar, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, neste momento, meu Senhor, eu coloco a minha vida, Deus, em Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor possa me usar, meu Deus, e que não saia nada de mim, mas tudo do Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar em corações aqui hoje, meu Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer redirecionamento, meu Pai. E em nome de Jesus, meu Deus, que ninguém, Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, meu Deus. Nós Te glorificamos e Te agradecemos, meu Pai, pois sabemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, meu Deus, e sabemos que não há outro como o Senhor, meu Pai. É o Senhor, meu Deus, que nós servimos, meu Pai, e é o Senhor, meu Deus, o qual nós queremos morar, meu Pai, em nome de Jesus, na eternidade. Nós Te agradecemos muito, meu Deus, pelo Teu sacrifício, meu Pai, por ter entregue o Teu único Filho para que fôssemos salvos, meu Deus. Nós Te agradecemos, meu Pai, pela liberdade, meu Deus, de pregarmos, meu Deus, pela liberdade de podermos andar com nossas Bíblias, meu Pai, pela liberdade, meu Deus, de podermos cultuarmos o Senhor na Tua casa, meu Deus, e Te pedimos, meu Deus, para que o Senhor todos os dias nos fortifique, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós até hoje, por essa semana maravilhosa, meu Pai. E em nome de Jesus, nós Te entregamos esse culto e Te agradecemos. É o que eu oro, é o que eu peço, que eu Te agradeço em nome de Jesus. E a igreja que crê diz? Amém. Pode se sentar, irmãos. Essa palavra, eu intitulei ela como A Sentença. Não tem muito a ver com a minha profissão, não. Para os que não me conhecem, meu nome é Vinícius, eu sou advogado. E ela me veio no coração depois que eu e a minha esposa e a minha mãe, nós sofremos um acidente dia 4 de janeiro agora. Esse acidente, ele me proporcionou muitas coisas boas, o qual eu nunca queria assim, por mim, ter passado, mas glorifico a Deus por ter passado, porque eu vi que era algo que eu necessitava para gerar um redirecionamento na minha vida, para eu desligar o modo automático que eu estava e começar a refletir nas coisas que o Senhor de fato fez na minha vida, nas coisas que Ele ainda tinha para fazer, mas talvez devido ao fato de nós, né, temos um cotidiano corrido, eu não estava ouvindo direito. Então, gostaria de engrandecer o nome do Senhor com esse testemunho, porque estava eu, minha mãe e minha esposa indo visitar o meu sobrinho que nasceu lá em Ipatinga, e estava chovendo muito, mas muito mesmo. E nós oramos dentro do carro, nós pedimos a Deus para nos livrar de qualquer buraco, de qualquer animal na pista, nos livrar de toda a aquaplanagem, mas mesmo assim aconteceu porque era da vontade dele. Então, em uma determinada curva, nós estávamos a uns 40 quilômetros de Ipatinga. A rodovia daqui Ipatinga está muito boa, porque asfaltaram ela com frutos, né, que vieram de indenização lá da Vale de Brumadinho. Então, assim, tá convidando a correr, porque não tem um radar. Então, bastante chuva, estava indo em uma velocidade moderada para boa, e fiz uma curva. Assim que eu acabei essa curva, eu vi que vinha uma reta. Aí o que eu fiz? Antes de terminar a curva, eu já estava acelerando, eu dei mais uma aceleradinha. No que eu dei essa acelerada, tinha uma poça de água e não dava para ver. Aí o carro pegou nessa poça de água, aquaplanou, e ele girou assim.
Quando ele começou a girar, na hora eu não prestei muita atenção, mas depois que já tinha acontecido eu lembrei, a primeira coisa que minha mãe falou foi: sangue de Jesus tem poder. Ela é uma boa assembleiana, né? Então não poderia ser diferente. E o carro girou 2 vezes na pista e o pneu traseiro estourou. No que o pneu traseiro estourou, o nosso carro ele foi lançado para fora dessa pista. E era uma reta, né? No que foi lançado para fora dessa pista, a pista ela fica um nível acima, porque lá era como se fosse um vale, tipo um pântano mesmo. Você olha para o lado assim, é só eucalipto velho e cheio de água, principalmente na época de chuva. Então nós caímos rolando ali, capotamos umas 3 vezes assim, e o carro caiu de cabeça para baixo. Graças a Deus nada aconteceu, só a Laís que ficou com o braço preso, aí eu consegui tirar o braço dela e tudo mais. A única porta do carro que abriu foi a da minha mãe, porque eu e Laís, apesar dessa pouca finura aqui, eu consegui sair pela janela do carro. A minha mãe, nós conseguimos tirar ela pela porta traseira do carro. E ali nós glorificamos ao Senhor, enquanto nós estávamos ali na pista esperando. A princípio, ninguém parou, mas aí eu consegui ligar para o meu irmão lá. Deu sinal pouco tempo, mas eu consegui falar com ele, ele acionou o seguro. Aí nesse meio tempo que o seguro ia lá, nós começamos a refletir o que tinha acontecido. Só que assim, não tinha acontecido tudo ainda, porque nós estávamos debaixo de muita chuva. Aí tinha 2 caras, que são uns caras que você não pensa que eles iriam ajudar, que são uns caras muito doidão, 2 caras. Eles deixaram um guarda-chuva com nós, foram na cidade vizinha, compraram uma lona grande para nós cobrirmos as malas e nós, e depois eles ainda voltam e trazem uns toquinhos para a gente ficar sentado, para esperar o táxi do seguro que ia buscar. Quando o táxi chega, o cara era um cara da Batista, lá de Ipatinga. Então assim, foi uma chuva de glórias nesse dia aí. Verdadeiramente nós vimos a presença de Deus e o agir de Deus nas nossas vidas. Não só em momentos que nós julgamos ser ruins, porque na verdade eu glorifico a Deus por esse acidente. E lá em Eclesiastes 7:2, me fez refletir muito, porque lá Salomão vai falar a respeito de que é melhor nós irmos num velório do que em uma festa, porque todos os dias, todos nós um dia iremos morrer, e é bom nós pensarmos nisso. E aquilo ali eu pensei muito nisso, porque na hora daquele acidente ali, eu no caso assim, não me veio nada na cabeça a não ser uma coisa: eu simplesmente arrependi, mas arrependi muito de ter dado aquela acelerada a mais. Só isso que me veio na minha cabeça. Se eu tivesse em pecado e morresse ali, eu não teria, não viria no meu coração o jeito de pedir perdão ao Senhor para eu poder ser salvo, nada. A única coisa que eu pensei nisso. E isso me respondeu muitos questionamentos que eu tinha comigo, porque na área que eu atuo, é normal eu conviver com alguns processos de homicídio, essas coisas. E eu fico pensando assim, será que essa pessoa teve tempo de se arrepender? E assim, não sei a resposta para cada caso, mas é muito difícil, porque quando você vai ver, já aconteceu. E a única coisa que fica no seu coração é o arrependimento, não das coisas que você fez, mas por que daquilo ali? O que te fez chegar naquela ali? No meu caso, eu arrependi demais daquela leve aceleradinha que eu dei. E assim, quando acontece aquilo ali, o carro girando, eu só pensava nisso e ficava assim comigo: isso não está acontecendo comigo. Porque eu me julgava um bom motorista. Apesar dos amigos aí falar que não, né, Felipe? Mas eu me julgava um bom motorista até ali, muito tempo de estrada. Só que era para acontecer, não tinha outro jeito. Então, meus amados, pensando nisso, me gerou uma reflexão na minha vida por inteiro, do que eu tinha feito até ali, do que o Senhor estava fazendo na minha vida, e por que daquilo ali, e eu utilizei aquilo ali para quê na minha vida. Porque a gente vê que é um contexto em que o Senhor usou aquilo ali para me despertar, para edificar vidas, porque pessoas passavam ali na hora e falavam assim: cadê o pessoal do carro? Já foi socorrido? A gente fala: não, é nós. Eles estão assim: vocês? Como assim? Porque assim, é tão de Deus, porque aonde nós caímos de cabeça para baixo, fica cheio, mas cheio de água. Então era para todos nós termos morrido afogado ali. E um cara que trabalhou fazendo a
aquela rodovia ali, ele falou conosco que determinada vez o cara caiu, aí o carro capotou de cabeça para baixo, e só deu tempo dele salvar a filha dele que estava do lado e a empregada que saiu. Ele mesmo morreu afogado. Então assim, a gente vê o poder de Deus e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus. E eu tenho que ver que aquilo ali, eu só não morri, porque ainda havia coisas para o Senhor fazer na minha vida. Amém? Vamos pregar aqui hoje. Glória a Deus por isso. Então, tudo isso faz com que nós refletimos e pensamos que muitas das vezes a gente liga o modo automático da nossa vida e a gente talvez tenha saído do que o Senhor tinha preparado para nós ali. Porque Ele tem algo especial para cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui debaixo de um dia chuvoso, debaixo de um dia que tinha tudo para nós estarmos em casa. E quando eu vejo isso, eu também comecei a pensar na minha vida profissional. Porque querendo ou não, quando você tem uma profissão, você vive aquela profissão ali. Então eu comecei a pensar na advocacia, comecei a pensar nos processos ali. E comecei a entender que o processo em si, em que eu atuo, não é... Meus olhos estavam voltados para a sentença. Só que a sentença é simplesmente consequência de todos aqueles atos para trás ali processuais. A gente chama de marcha processual. Cada processo ele vai seguir uma marcha processual. Cada processo ele vai ter algo a ser praticado ali. E na nossa vida também. A nossa vida, cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem um propósito maravilhoso em nós. E assim, e esse propósito, ele não é um propósito qualquer. Ele é algo assim que o Senhor tem guardado para nós, que a palavra vai dizer que olhos não viram, coração não ouviu, nem chegou. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem. É algo grande, é algo especial para cada um de nós. E eu comecei a estudar a Bíblia, e por ter lido lá em Eclesiastes, eu comecei a estudar a história de Salomão. E a gente vê que Salomão, ele tinha tudo para ter feito algo assim. Ele fez algo extraordinário nessa terra, isso é inegável. Mas ele tinha tudo para ser um grande exemplo para nós ali, de não desviar dos caminhos do Senhor, porque ele era muito sábio. Então a gente vê que o início ali da história de Salomão, ele começa lá em 2 Samuel 11, 12 ali, quando vai contar a história de Davi e da mãe de Salomão, que era Batseba. Para os que não sabem, não dá para ler, que é muito grande. Para os que não sabem, Davi, ele era já rei, ele estava tendo grandes vitórias, e um dia ele acordou, foi até a varanda do palácio e viu Batseba se banhando. Quando ele vê ela se banhando, ele procura saber quem era ela, pois provavelmente achou ela uma bela mulher. E o que Davi faz? Procura saber quem é ela e se deita com Batseba. Daquela adultério ali, Batseba era casada, né, com Urias, daquele adultério ali, ela engravida. E quando Davi fica sabendo dessa gravidez, o que Davi faz? Chama Urias. Urias era um dos caras assim, do exército dele, top. Vamos dizer, um grande guerrilheiro de Davi. Então ele chama Urias, manda Urias ir até ele e proporciona um jantar para Urias. Para quê? Para Urias se embebedar e dormir com Batseba, e Batseba falar que aquele filho era de Urias, porque tinha muito tempo que Urias estava na guerra, então não tinha como aquele filho ser dele, caso ela falasse que estava grávida. Só que Urias era tão fiel a Davi, que ele se embebeda, mas ele não vai para casa, ele dorme lá, na porta do palácio. E quando Davi, no dia seguinte, acorda, ele se assusta e ele vê que não tinha como, a não ser proporcionar a morte a Urias. Então ele manda Urias para a linha de frente da guerra, e Urias ali é morto. Batseba chora o luto, depois Davi pega Batseba como a sua esposa, casa com ela, ela estava grávida, o Senhor não se agradou do que Davi fez, aquele filho que ela estava grávida morreu, e posteriormente nasce Salomão. Salomão, ao nascer, o Senhor fala que Salomão, ele era amado por Deus, a Bíblia vai nos dizer isso, que Salomão, ele era amado por Deus. Só que, quando Salomão, ele nasce de fruto de um relacionamento que ele se inicia no adultério, pode ser que o que permeava ele ali fosse crenças limitantes.
Crenças limitantes seriam entendimentos populares de que talvez ele não daria certo, porque ele nasceu de um relacionamento, fruto do adultério. Talvez ele já teria nascido mais pecador que todos nós. Pessoas populares, nós temos esse pensamento. Por quê? Apesar da Bíblia falar para não julgarmos, para não sermos julgados, acaba que a gente julga. Acaba que dentro de nós há um preconceito das pessoas e a gente acaba julgando. Então a gente vê que Salomão ali, ele nasce com essas crenças limitantes, mas mesmo assim, o Senhor tinha algo para ele. O Senhor tinha planos para ele, grandes planos. Então a gente vê que ele se torna o sucessor de Davi ali. E mesmo havendo mais irmãos, por exemplo, Adonias tentou suceder ali, mas não deu, porque o Senhor tinha planos para Salomão. E não houve essa sucessão, Salomão sucedeu ali. E o Senhor abençoou Salomão. O Senhor abençoou o reinado de Salomão. Tanto é que no início do reinado de Salomão, o Senhor pergunta para ele o que ele gostaria de receber. Salomão, diante ali do Senhor, fala que gostaria de receber sabedoria. E lhe foi dada a sabedoria. A Bíblia fala que nenhum homem foi tão sábio quanto Salomão. Claro que abaixo de Jesus, né? Então a gente vê que Salomão inicia um reinado ali com crenças limitantes ao redor dele, porém essas crenças limitantes eram simplesmente coisas do homem. O Senhor tinha algo maior para ele. E com nós é assim também. Cada um de nós, não importa de onde nós viemos, não importa quem nós éramos, o Senhor tem algo grande para nós. Amém? Vocês creem nisso? E nós temos que não só crer, mas enraizar isso no nosso coração, para que nada venha nos abalar. Porque primeira coisa que vai acontecer quando nós destacarmos em algo, vai ser algum dedo apontando, tentando te menosprezar. Só que você tem que estar convicto de quem você é, quem você serve, o Deus que você serve, quem é o Deus que você serve. É importante demais nós termos ciência de quem é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus sobre todas as coisas, então a gente não deve temer a nada e a nem ninguém. Ele é o Deus que criou tudo, e tudo está diante dele e nada sai do controle dele, porque ele é o controle. Então nós temos que entender que apesar dessas crenças limitantes que podem nos cercar, da onde nós viemos, o que nós já fizemos, não importa. O Senhor Jesus levou sobre si todos esses nossos pecados, e esses pecados foram jogados no abismo, onde ninguém pode pegar ali. O Senhor já nos limpou e já nos levou dele. Então nós aprendemos isso, que não importa de onde nós viemos, o Senhor tem algo grande para nós. Nós aprendemos que não importa o que nós já fazemos ou o que as pessoas pensam, Ele tem algo estipulado e aquilo ali há de se cumprir. Só que nós vemos que Salomão, mesmo diante de toda a sua sabedoria, ele vai e começa bem o seu reinado. Então a gente vê que Provérbios é um livro completamente cheio de saber, cheio de conhecimento. Tanto é que agora os coaches estão até usando aí para poder investir, né, no mercado. Então assim, a gente vê alguém citando Salomão. Inclusive até mesmo Bill Gates cita Salomão, só que lá em Eclesiastes. Então assim, nós vemos que independente de qualquer coisa, independente de tudo, o Senhor tinha algo reservado para ele e deu a ele esse saber. Porém, diante dessa sabedoria, a gente vê que ele começa bem. A gente vê que o reinado dele prospera. Só que depois de um tempo, Salomão ele começa a se desviar, vamos dizer assim, daqueles caminhos. Porque ele tira um pouco da atenção do reinado e começa a ter vários amores. Depois disso, a gente vê que é um governo caro, é um governo alto, então há ali a estipulação, o aumento dos impostos. Tanto é que a morte de Salomão, ela provoca uma guerra, separa Israel ali, Israel do norte, Israel do sul. Então assim, a gente vê que apesar de toda a sabedoria que o Senhor derramou na vida de Salomão, apesar de ele começar um reinado ali, que seria glorioso, porque ele cumpria a vontade do Senhor, ele em algum momento se perdeu em meio à vida ali, como eu julgo não ter me perdido, mas talvez não ter prestado a devida atenção, porque tudo que está, a nossa vida, tudo que está aí fora, tende a mexer com a nossa carne, tende a mexer com o nosso coração, e se o nosso espírito não estiver forte,
nós vamos suceder a essas coisas da carne, essas vontades da carne. E há um problema nisso, porque aquele que vive pelos próprios desejos, ele se torna escravo. Livre é quem faz o que deve ser feito, quem não se sucede aos seus próprios desejos. Isso é liberdade. Liberdade é isso, é nós vivemos o nosso evangelho. Nós poderíamos estar aí fazendo o que os jovens praticam aí fora em comum, beber, ir para essas festas, orgias, mas não, nós resolvemos e escolhemos servir ao Senhor aqui, e glória a Deus por Ele ter nos escolhido aqui, porque se nós estamos aqui, nós não somos frutos do pecado, nós temos que entender que nós nascemos pecadores, mas nós somos planos de Deus, e grandes planos de Deus, planos dos quais Ele tem o controle de tudo. Então a gente vê que em Provérbios há um grande conhecimento, em Cantares ele vai relatar ali como devemos tratar a mulher, vai falar em relação à família, só que lá em Eclesiastes nós vamos ver que não foi tudo como Salomão imaginava que seria. Então ele começa falando que as coisas que ele praticava ali era vaidade. Ele fala que correu, sente como se tivesse corrido atrás do vento todo aquele tempo ali. E Bill Gates citou essa frase, alguém pregou isso para ele. Bill Gates no auge dele, sendo um dos homens mais ricos do mundo, né, ou o homem mais rico do mundo, não sei como que está a Forbes aí esse ano, mas ele, em uma entrevista ele fala isso, que se sentiu como se ele tivesse toda a vida dele corrido atrás do vento. Porque é isso, as coisas desse mundo, por mais que nós conquistamos, por mais que nós sonhamos viver aquilo ali, por mais que a gente sonhe em viver uma profissão, sonhe em passar em um concurso, sonhe em fazer um curso na universidade, quando a gente alcança aquilo ali, a gente vê que não era nada daquilo que a gente esperava. Não, aquilo ali, sem o Senhor, não nos satisfaz. Há um vazio dentro de nós. Há um vazio que é do tamanho exato do tamanho do Senhor. Então que nós possamos entender isso, que nem sempre as coisas vão nascer com um olhar assim, cristalino, aquilo ali é aquilo ali, sendo redundante. Por exemplo, nem sempre as coisas vão nascer do jeito que elas vão terminar, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque estar aqui hoje, estar na igreja, ter recebido Jesus, reconhecido como o único suficiente Salvador da nossa vida, não nos garante uma vida na eternidade, se daqui em diante nós esquecemos tudo isso aí, e viver os prazeres da carne, viver os prazeres desse mundo. Não é bem assim. Então a gente tem que entender isso. Então com a história de Salomão, e toda essa síntese que eu trouxe aqui, a primeira coisa a gente pode entender é assim, que não é como se começa, mas sim como termina. Porém, entre o começar e o terminar, há um processo ali a ser vivido. E nós temos que voltar os nossos olhos para esse processo. Então, nós podemos ver assim, por exemplo, Jesus. Jesus é o homem mais sábio que teve nessa terra, o único que não pecou, e mesmo assim foi crucificado. Então, a gente vê que o cristianismo, ele nasce de um aparente fracasso, né? Por quê? Porque o líder do cristianismo foi crucificado, que é Jesus. Mas, querendo ou não, ele foi o triunfo da humanidade. É Ele que nos proporcionou a salvação, é Ele que está aqui. Então, assim, as coisas não é como, nem sempre como nasce, é como termina, porém, esse processo ele vai ser fundamental. Outra coisa que nós aprendemos com Salomão, nós cometemos falhas. Porém, mesmo assim, ele chegou à prosperidade e nós podemos chegar também. Às vezes a gente julga, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que o crente ele tem que ser aquele crente de luta, aquele crente que passa por luta financeira e tudo mais. E quando começa a prosperar, as pessoas falam assim, ih, isso aí não está no manto não, esse aí já deixou Jesus porque prosperou, deixou o dinheiro falar mais alto, mas não tem nada disso. Se nós formos olhar os heróis da fé, todos ali prosperaram. Abraão tinha muita riqueza, Salomão, Davi, todos esses aí, só que nós temos que tirar os nossos olhos do que é o pensamento comum e pensar verdadeiramente o que esses homens tinham, o que esses homens faziam para chegar até aí. E nós entendemos que o que eles faziam, o que eles tinham, era a presença do Senhor na vida deles, e era o joelho no chão diante da presença do Senhor. Então que nós possamos entender isso, e entender principalmente que a intimidade com Deus, ela nos tira
desse meio comum, ela nos tira desse mundo e faz a gente viver algo sobrenatural com o Senhor. Amém? Outra coisa que nós aprendemos com Salomão: independente das crenças limitantes que tem ao nosso redor, independente dos julgamentos, independente do que nós já fizemos, o que nós fazemos ali atrás, a gente tem que entender que o sangue de Jesus já nos lavou, que nós já fomos perdoados e agora nós somos novas criaturas, amém? Então que nós tiremos esse jugo de cima de nós, que nós possamos viver uma vida em liberdade ao Senhor, lembrando que a liberdade ela não é fazer o que nós queremos, mas fazer o que nós precisamos fazer, e dentro do Senhor você encontra um propósito, você encontra um caminho, Ele tem planos para cada um de nós, planos maravilhosos, e é só nós seguirmos eles. E por fim, a última coisa que ressaltou os meus olhos, é que os heróis da fé, também eles fracassaram em determinado momento, eles erraram, porém, aonde eles estiveram, eles prosperaram, e o que estava ao redor dele prosperou com eles. Não só prosperidade financeira que eu falo, mas aonde que esses homens passaram ali, eles deixaram um legado, e ali eles mostraram quem era o Deus que eles serviam. Por exemplo, Daniel, quando ele cai na cova dos leões, ele mostra que há um Deus com ele, que há um Deus presente com ele, em que não importa onde jogarem ele, não importa onde ele estiver, ele vai honrar esse Deus, e esse Deus vai honrar ele na hora que ele precisar. Amém, meus irmãos? Então, assim, que nós entendamos que há um propósito nas nossas vidas, que nós entendamos que há um plano de Deus para as nossas vidas, e que nós não nos desviemos desse plano, e um dos segredos, né, para não desviar, é ter a intimidade com o Senhor, a ponto de, a partir do momento em que nós pensarmos em pisar fora, o Senhor nós estamos sensíveis, né, a ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes a gente acha que o Senhor está calado, mas às vezes a gente que não está conseguindo ouvir Ele. Porque tem tanta coisa tampando os nossos ouvidos, que não nos permite com que a gente escute a voz de Deus. Não permite com que a gente ouça o que de fato Ele está falando. E quando chega lá na frente a gente fala que o Senhor nos abandonou, mas não, Ele sempre esteve do nosso lado. Sempre esteve caminhando ao nosso redor. Então, eu gostaria de citar lá em 1 Coríntios 2,9, que ali está dizendo tudo o que o Senhor tem para nós, a partir do momento que nós assumirmos os planos dele na nossa vida. E vai dizer assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a pergunta que fica é: quem é os que o amam? Quem é os que amam a Deus? E lá em João 14, 21 ao 23 vai dizer isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não sei se essa água aqui estava limpa, mas está com sede. Então, nós temos que entender que nós devemos viver um propósito, e esse propósito nós vamos encontrar no Senhor. Nós temos que dar ouvidos ao que os céus têm a dizer a respeito de nós. Nós temos que lembrar que cada um de nós tem um plano. Nós temos que lembrar que cada um de nós tem um propósito diante de Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos passar a viver o sobrenatural do Senhor. Pela cara que Felipe fez. A água estava abençoada, né? Tem problema não. Então, voltando ao texto inicial, meus amados, já praticamente encerrando aqui, lá no versículo 20 fala assim, ó: assim pelos vossos frutos vos conhecerão. Ou seja, nós podemos mentir o que nós fazemos. Eu posso mentir que eu estou correndo 10 quilômetros todo dia, eu posso postar lá que eu estou feliz, só que os meus resultados, esse sim, não tem como mentir, porque os resultados, eles são frutos do que nós fazemos. Então é isso, a sentença final ali, ela não vai divergir do que aconteceu em todo aquele processo. Então que nós podemos nos atentar a isso. E outro conselho que eles nos dá, que esse capítulo nos dá, é para que nós sejamos homens prudentes e construamos nossas casas sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha
que vai ter uma passagem que vai falar a construção da casa sobre a rocha e a construção da casa sobre a areia. A areia, quando constrói sobre a areia, veio o vento e a derrubou, e quando construiu sobre a rocha, veio o vento e ela permaneceu de pé. Antigamente, eu imaginava uma casa construída lá sobre a rocha, na montanha, e outra casa construída na praia. Só que não é isso. É etapas ali da construção. Vai ter uma Sueli aqui, vai saber falar melhor. Mas é a respeito de profundidade. A casa construída sobre a areia é aquela que cavou menos, é aquela que investiu menos na estrutura, na fundação, né, Sueli? Então, assim, ela é uma casa rasa, que ela se torna mais frágil. Só que a casa sobre a rocha é aquela que penetrou o leito rochoso, é aquela que teve profundidade. E é muito sobre isso. Quando nós temos profundidade, intimidade com Deus, é o que eu falei, pode vir o que vier, pode vir a acusação que for, mas nós vamos ter firmamento e fundamento para superar essas acusações, essas adversidades, essas lutas. Então vai ser nos momentos de luta que nós, ao invés de reclamarmos, nós vamos reconhecer quão grande é o nosso Deus que nós servimos e o poder que Ele tem e o que Ele faz por nós. Ao invés de reclamar, a gente vai ver o cuidado que Ele tem conosco. Ao invés de reclamar, a gente vai ver que um acidente que poderia ser algo assim fatal, era simplesmente um agir de Deus na nossa vida, um agir de Deus na minha vida, na vida da minha esposa e na vida da minha mãe, o qual eu não queria viver, mas hoje eu glorifico a Deus por ter vivido. Para encerrar, gostaria já de chamar o louvor. Queria frisar muito o seguinte, que foi me questionado isso, porque ao pregar uma palavra a um determinado rapaz, ele falou assim, mas você está falando aí de um Deus que é amor, de um Deus que é salvação, de um Deus que entregou seu único filho para que nós fôssemos salvos, mas que Deus é esse? Que por alguns erros nossos nos joga no inferno, nos condena para sempre. Aí ele falou assim, vai que lá no final Ele não está simplesmente testando nós e Ele vai conceder uma segunda chance. Aí ele me perguntou, Ele pode conceder essa segunda chance? E eu fiquei pensando, só que assim, eu logo de prontidão respondi para ele que poder Ele pode, só que Ele não vai. Ele não vai, não é porque Ele não nos ama não, mas é porque o caráter dele é irrepreensível. O caráter do Senhor, ele não é igual ao nosso. Meu caráter, por dó, eu posso voltar atrás da minha palavra, ou então por ausência de força, eu posso deixar de cumprir uma promessa, mas Deus não. Deus não deixa de cumprir uma promessa, Deus não falha, o que Ele falou, aquilo ali se torna firmamento. O caráter de Deus, ele é algo que a gente não consegue entender se nós olharmos simplesmente com os nossos olhos. O caráter de Deus, ele é algo irrefutável, é algo assim, perfeito, ele não é igual ao nosso caráter. E eu lembrei de um conto, que fala que tinha um rei, e havia muito roubo nas terras do rei ali, naquele povo qual ele governava. E esse rei, muito sábio, ele estipulou uma pena para quem furtasse, para quem roubasse dentro daquele reinado, e essa pena seria que essa pessoa teria os olhos arrancados. Então, assim que essa lei entrou em vigor ali, acabou. Não se teve mais furtos, não se teve mais roubos naquelas terras. Porém, passou algum tempo, um determinado dia, pegaram um rapaz roubando dentro daquelas terras do rei. E o rei falou, tragam aqui que ele vai sofrer a sanção da lei. Quando chegou até o rei, quem estava furtando era o filho dele. E as pessoas ficaram ali pensando, e agora, o que vai ser dele? Será que ele vai ter coragem? Será que ele não vai ter coragem? Porque quando se trata de alguém que a gente ama, é muito difícil. Muitas das vezes a gente vê aí que para os próximos a gente dá os favores e para os inimigos a gente aplica a devida lei. Então aquele rei ali, ele poderia ter deixado de aplicar.
Ou então ele poderia ter revogado a lei, não foi ele que estipulou, ele poderia ter revogado. Só que ele, quando é questionado qual que seria a sentença daquele rapaz, ele fala assim: olha, de fato, há uma lei que fala que os olhos são arrancados para quem furta. Só que na lei não fala os olhos de quem. Então aplica essa lei, mas arranque os meus olhos. E ele entrega os olhos dele ali, e ele tem os olhos arrancados, e ele faz aquilo ali por amor a nós. E nós podemos não comparar assim, mas usar de analogia que Deus fez por nós. Lá em João 3,16 vai falar isso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor nos amou a ponto de não dar os olhos dele, mas dar o seu único Filho, para que nós estivéssemos aqui. Dar o seu único Filho para que um dia nós pudéssemos morar na glória com Ele. E o mínimo que nós podemos fazer é amar Ele. O mínimo que nós podemos fazer é insistir e não desistir. Muitas das vezes a gente desiste, a gente sai dos planos do Senhor, mas a gente não pode desistir de servir, a gente não pode perder os olhos, porque há uma frase que eu não sei quem é o autor, mas ela vai falar assim que as palavras mais tristes que já caíram no coração de um homem é aquelas da sentença: não te conheço. Isso é muito triste, irmão. Já pensou você viver uma vida, o qual você vive uma vida eloquente, atrás dos prazeres da carne, atrás dos seus sonhos, mas quando você chegar diante do Senhor, Ele dizer que não te conhece? Isso é muito triste. E isso tudo depende muito do nosso processo. Que nós possamos viver a nossa vida aos pés do Senhor. Que nós possamos viver a nossa vida verdadeiramente no joelho. Que nós possamos, na nossa intimidade, convidar a Deus para estar conosco. Que quando acontecer qualquer coisa que for, que o primeiro que nós pensemos seja Ele. E que o primeiro que nós busquemos seja Ele. A gente muitas das vezes busca um amigo, busca uma mãe, busca um pai e deixa o Senhor de lado. E só depois que dá tudo errado é que a gente vai consultar Ele, é que a gente vai querer viver a vontade dEle. Mas não, que Ele seja o primeiro pensamento do nosso dia e que Ele seja o último a ser agradecido pelo que Ele fez. Porque se a gente está aqui, é porque Ele tem planos para nós. Se a gente está aqui é porque Ele nos escolheu. Por que Ele não escolheu qualquer um outro aí, qualquer um outro que está em meio a um bloco de carnaval qualquer? Ele nos escolheu. Nós temos que nos sentir privilegiados, nós temos que sentir dotados de um tesouro que poucos têm. E nós temos que entender que lá no final, nós vamos ter recompensa de todo esse sacrifício, que é a vida eterna. Eu creio que em nome de Jesus, eu vou estar lá e creio que todos nós aqui, em nome de Jesus, estaremos sentados naquela grande mesa e glorificando ao Senhor, porque nós conseguimos vencer esse processo aqui. Amém, meus irmãos?